Bom dia para você que nos acompanha todos os dias, que Deus te ilumine e te dê muita força. Bom dia, pastor Gomes. Muito bom dia, bispo. Graças a Deus, estamos aqui para mais um programa Retrato de Família, para alcançar todas as pessoas que estão agora sofrendo na família. A câmera chegou aí atrasada, mas chegou aí. Chegou. Só foi muito de flash. Foi rápido, né? Hoje o bom dia foi rápido, foi assim, muito... bom dia. Foi para despertar. Quando a câmera acordou, já estava chegando. É verdade, é verdade. Bom dia, Sara. Bom dia, bispo. É bom que a gente já começa já esperto e alegrando, né, também os amigos que estão nos assistindo. Bom dia a todos. Bom dia também o convidado de hoje para dar o depoimento. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. E espero que seja uma maravilha para ajudar as pessoas. Bom dia também. Como é seu nome? Michele, muito Michele, bom dia, né? a todos. A Michele e o Heleno. O Heleno. Sim, senhor. Heleno é prefeito lá de... Não, tem um prefeito chamado Heleno. Acho que é lá em Sergipe. Uma cidadezinha. Só que ele não é prefeito não, hein, pessoal. Pastor Heleno. Bom dia, Valéria. Bom dia, amor. Bom dia a todos. Eu tenho certeza que esse dia vai ser muito especial para você, viu? Vamos lá então, né? Vamos ao resumo do que acontece aos domingos. E daqui a pouquinho eu volto com o pastor Heleno, conversando hoje com mais um casal que teve a vida transformada. E quando você chega até uma Universal, você encontra uma família. O objetivo desse programa é mostrar para a senhora, para o senhor, que quando você chegar até uma Universal, você vai encontrar uma família. Vai encontrar uma família que pode te ajudar, que tem condições de te ajudar. Não vai te ajudar com apenas palavras ou experiências desse dia a dia, mas uma experiência de vida, de transformação, de mudança. E aí, com certeza, juntamente com o poder do alto, tudo se torna possível. Vamos ao intervalo e a gente volta. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. Aos domingos pela manhã, milhares de pessoas vindas de todas as partes de Teresina e do Piauí. Eu estou aqui com a Sariane, que vem do bairro Planalto Uruguai. Meu nome é Heleneuza e eu venho do bairro Angelino. Venho do bairro Santa Lia, Zona Leste. Eu estou vindo da Lagoa do Piauí, a quase 50 quilômetros daqui. De várias religiões e credos, chegam à Universal em busca do único Deus. Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu sou da Assembleia de Deus de Missões de Santa Lia. Eu sou membro da Igreja da Graça. É algo inexplicável. É muito importante, porque antes eu era uma pessoa totalmente vazia, não tinha Deus. Era complicada a minha vida. E essas reuniões de domingo me ajudou muito. A cada domingo tem um fortalecimento. É uma forma a mais a gente crescer com Deus, a gente ficar mais próximo de Deus. É uma renovação, domingo após domingo. E é muito importante, porque a gente entra de um jeito e sai daqui completamente diferente. A gente sente mesmo a presença de Deus envolvendo a gente. Para mim significa buscar um novo nascimento todo dia, algo mais importante na minha vida. Como assim? Porque eu sempre busquei as coisas do mundo, sempre busquei ilusões como ostentar, mulheres, entendeu? E quando eu comecei a frequentar a igreja nos domingos de manhã, foi onde eu encontrei a paz, encontrei a alegria, encontrei, entendeu? Orientação, onde eu comecei a me afastar de tudo aquilo que me levava a fazer as coisas erradas. Uma alegria imensa. A gente servir a Deus é a melhor coisa que a gente faz da nossa vida. Então eu acho que não tem coisa melhor de ver a nossa família na presença do Senhor, buscando o Senhor Jesus a cada domingo. E é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, né? E eu mudei muito. A pessoa que eu era antes, eu era horrível. Não tinha Deus, eu não tinha paz. Quando eu comecei a vir frequentar as reuniões de domingo de manhã, eu tive paz. Tive encontro com Deus e hoje eu sou feliz.
não é a mesma coisa que buscar uma nova religião ou se tornar membro de uma nova denominação. Em determinado momento, todos os povos em uma só voz. Vai, 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 e não peques mais, não peques mais. Entrega a sua vida. Entrega a sua vida na mão de Jesus. Nas mãos de Jesus. São envolvidos por uma energia positiva, pela paz, enfim, pela presença do Espírito de Deus. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Na Universal é assim, todos os dias, principalmente nos domingos, o lugar onde você é tomado pelo Espírito de Deus. Nós ensinamos você a levar uma vida certinha para Deus te guardar, te proteger, te abençoar e não te suceder coisa pior. Jesus chamou ele de novo e falou assim: peque mais não. Tu já veio de lá. Não volta para aquela vida mais não. Eu te livrei. Vai em frente. Participe às 9h30 da manhã com o Bispo Luiz Carlos, ou às 7 da manhã e às 18 horas. Rua Areolindo de Abreu, 987, Centro de Teresina, em frente à Praça da Bandeira. Essa reunião de domingo às 9h30 é uma reunião que ela é voltada exclusivamente para quem deseja nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Você sabe que tudo na vida muda, né? Chega uma hora que a nossa vida ela tem que mudar, não adianta. Já passou da hora. E quem não quer começar tudo de novo? Você olha para trás, quando você olha para trás, olha para a sua vida, volta lá ao passado, tem muitas coisas que você fez que hoje você não faria. Muitas coisas, se você tivesse oportunidade, ia mudar aquela situação lá atrás. Só que não existe mais. E atitudes tomadas lá atrás que reflete até hoje. Não tem como voltar no passado para mudar o seu passado. Mas tem como você transformar teu presente, sua vida daqui para frente. Tem como apagar todas as marcas ruins. Mas quem vai fazer isso? Só uma pessoa pode te lhe ajudar, o Espírito Santo. E essa reunião de domingo é para isso. Essa reunião de domingo, para que você venha nascer novamente. Nascer. Quem não quer nascer de novo, hein, pastor? É muito importante o que o senhor está falando, porque as pessoas têm que entender que se elas estão indo para um caminho ruim, porque ela está vendo que ela está indo para um caminho ruim. Só que lá no fundo, ela não acredita que ela possa sair daquele caminho que ela entrou. Porque muitos falam, ó, você entrou, não tem como sair. Então essa afirmativa fica ali no intelecto da pessoa, no íntimo da pessoa. Só que essa programação tem mostrado que é possível mudar qualquer que seja a situação, por pior que ela seja. Você vê quando tem pessoas, quando ela sofre um acidente gravíssimo, e ela sai daquele acidente sem nenhuma sequela, sem nenhum arranhão. As outras que acompanharam aquele fato, elas dizem assim, fulano nasceu de novo. Fulano nasceu de novo. O que é nascer de novo? É ter uma nova chance. Fulano nasceu de novo. E há aquelas pessoas que elas mesmas dizem, eu preciso
Ah, se eu pudesse nascer de novo. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Hein, Valéria? Se eu pudesse começar tudo de novo, na minha vida, eu iria começar. É algo que muitas, não são poucas, muitas pessoas clamam, pedem, sabe, suplicam por isso. Eu queria uma nova chance. Eu queria ter uma nova oportunidade. E ainda tem aquelas que dizem assim, ah, se arrependimento matasse. Eu sou arrependida por ter feito isso, por ter feito aquilo. Sim, o que passou, não tem como você mudar, como o Luiz falou, não tem como mudar o que já passou. Mas você pode mudar o que vai ser o seu futuro. Você pode mudar com as suas atitudes. E eu sei que às vezes sozinha você já tentou várias vezes. Não foi uma nem duas. Foram várias vezes e não conseguiu. Mas através da fé, através do poder de Deus, você pode mudar. A sua vida pode ser outra, mas depende de você. Entenda que não é uma questão da gente querer, a gente que está aqui desse lado. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, você tem que decidir, eu não quero mais sofrer, eu quero uma oportunidade, então busque em Deus, Ele está te chamando hoje para uma nova vida, é o que Ele quer, mas depende de cada um, não depende da gente querer, nós queremos, o nosso desejo é que você tenha essa oportunidade, que você nasça de novo, mas você também tem que querer, entenda isso, por favor, entenda isso, para que você realmente tenha a chance de dizer, eu nasci de novo. E olha, nós temos experiência, né, de muitas pessoas que para a sociedade, para o mundo, não tinha mais chance. Não tinha mais chance nenhuma, a chance era zero. E elas deram a volta por cima. Saíram daquela situação. Mulheres, várias mulheres, homens, não é, dona Sara? A gente teve uma vida de sofrimento também. E a gente zerou. Zerou e começamos de novo. Quer dizer, porque veio sobre a nossa vida um novo espírito. Um espírito novo. Foi nos dado um espírito novo. E você só vai conseguir mediante esse espírito novo quando ele entrar na sua vida. Mas ele é um espírito que ele não sai entrando assim. Você tem que ir até ele. Você tem que buscá-lo. Você tem que dar permissão para ele entrar na sua vida. Então, para você pensa assim, é fácil, eles estão ali falando, estão arrumadinhos, toda quarta-feira estão ali falando, eu ligo a televisão, eles estão ali, é fácil falar. Eles não estão na minha pele. Mas você pode tirar o que está na sua pele e colocar um espírito novo, que é o espírito do Senhor Jesus. Você sair dessa situação. Porque há solução, você pode ser feliz, porque um dia nós também sofremos. Um dia estivemos também na sua pele, passando por esse sofrimento. Já veio aqui no programa vários casais falando disso, falando do sofrimento. Sofrimento que talvez você está passando igual, mas Deus quer te dar um novo espírito, quer fazer você ter vida nova, meu amigo. Basta você dar permissão para esse espírito entrar. E sair, e aí vai sair o mau espírito que está em você e vai entrar esse novo espírito que é o espírito do Senhor Jesus. E como fazer isso? E como você dá o primeiro passo? Procura a Universal mais próxima da sua casa. Ah, mas eu tenho que procurar a igreja? Tem jeito, tem que procurar. Tem que procurar a igreja. A igreja já é um local apropriado para receber você. E pessoas preparadas para isso. Não adianta. Sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você já tentou. Você já fez de tudo. Ah, mas eu tenho minha religião. Não estou falando de religião. Estou falando de você ter um encontro com esse Deus vivo. Com esse Deus poderoso. Com esse Deus que te responde. Tem que haver resposta na sua vida. Ah, não, mas eu sirvo a Deus. Então tá, tem que ter resposta na sua vida. Você não pode estar do jeito que você se encontra. Querendo morrer aí, querendo abandonar tudo, fugir, desaparecer. Você não pode estar aí angustiado, aflito. Você não pode estar nessa situação. Porque às vezes a pessoa ela diz, mas eu tenho um Deus na minha vida.
Então, por que você está nessa situação? Me diga. Porque a vida nos proporciona isso. A vida, ela faz a gente passar por certas situações. Entendeu? Sim, pode sim. Você pode até passar, mas tudo passa, tudo acaba. Já era para ter acabado. Seu sofrimento, sua dor, sua agonia. Já era para ter acabado. E se não acabou ainda, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Você não pode ficar esperando o tempo resolver essa situação. Levanta a cabeça, tá bom? Heleno, chegou na igreja, como é que era a sua situação? Antes de chegar. Muito bem, bispo. Antes de chegar na igreja, primeiro vem do meu nascimento. Eu nasci numa cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, no interior da Bahia, cidade chamada Morro do Chapéu. E nessa cidade, ali eu cresci... Por que Morro do Chapéu? Porque uma pedra gigantesca... Sempre tem uma história, né? Sim, senhor. Toda cidade tem um nome diferenciado, aí tem uma história. Não surgiu do nada, essa cidade aqui se chama Morro do Chapéu. Por que Morro do Chapéu? Porque uma pedra gigantesca que tem no monte, desse monte dá para ver a cidade toda. E essa pedra virou e ficou tipo um chapéu. Tipo um chapéu. Quando ela partiu, ficou tipo um chapéu. Aí colocaram o nome da cidade, Morro do Chapéu. Morro do Chapéu, tá explicado. Sim, senhor. Então, a minha mãe, ela teve 9 filhos e criou os 9 filhos sozinha. Ali, naquele interior, como que ela fazia para alimentar a gente? Dia de sexta e sábado ela ia para a feira, que a minha avó tinha uma roça, e ela mandava algumas verduras e ela abria aquela lona no chão e ali ela vendia para levar o alimento para a gente. 9 filhos em casa. E também durante a semana ela tinha um bar que ela vendia dose meia de pinga, de cachaça. E daquele dinheiro é que ela alimentava a gente. Isso foi por os meus 10 anos, foi assim. Às vezes a dificuldade era tanta que a gente só comia arroz no dia todo, às vezes era só... Quando não tinha, ela ia para a rua e a gente ficava em casa, a gente fazia a farinha com açúcar, farinha com café, e a gente vivia assim durante esses 10 anos. Aí foi quando, naquela época também não tinha, há 20 anos atrás, não tinha televisão no interior. A gente corria para ir assistir no vizinho, e a minha mãe ficava com essa coisa de comprar uma televisão. Não, tem que comprar uma televisão. Aí foi quando... Ela conseguiu, com muito esforço, comprou uma televisão. Pequenininha, né? Pequena. E ali... Preto e branco. Sim, senhor. Ou não, já tinha cores? Já tinha cores, perdão, já tinha cores. Preto e branca foi na minha época, na sua. Sabia aí, comprava preto e branca, aí lá em casa, né? Sabe que não tem raça mais criativa do que o necessitado. Você sabe que na necessidade a gente cria tudo. A pessoa na necessidade. O maior inventor é o necessitado. Necessitado inventa tudo. Aí a gente pegou o acrílico, azul e vermelho. E pegava o acrílico, botava na frente da televisão, aqueles acrílicozinhos, vendo que a gente tinha aqueles botões de acrílico, vendo quando era criança, muitos botões bonitos de acrílico. Aí pegávamos o acrílico, fazia lá o azul, aí botava na frente da televisão, a televisão ficava azulzinha. A gente colocava papel celofane. Papel o quê? Celofane. Aquele papel tipo plástico, né? Bem fininho, bem plástico. Né? Pra televisão ficar colorida. Colorida. Aí botava assim várias tiras e colocava na televisão, né? Você vê. É cheio de tiras, assim, pra ficar colorida. Essa daí eu não sabia, não. Sabia, não? Não, eu ia mais no acrílico. Fazia assim. E fora a antena que ficava lá em cima, vai, mexe, vai lá, tá bom, não. Pra poder dar o sinal direitinho, né? Essa geração não sabe. Não sabe o que é isso, não. Essa geração, pessoas que estão nos ouvindo, senhores e senhoras, que hoje acompanham o nosso programa, sabe que teve uma época dura, difícil. Hoje os pais lutam para dar o melhor aos filhos. Os pais se matam, melhor dizendo. Se matam para dar o melhor para o filho.
para dar o melhor para o seu filho. Deixa de viver para ver o filho vivendo muito bem. E passou por isso, quer dizer, nós pegamos uma época que não tinha um celular, né? Celular não existia. Telefone era, aquele telefonezinho era, não, e era tão caro, que era o preço de um carro. Verdade. Entendeu? Se um senhor falar isso para o filho não acredita. Aquele celular, telefonezinho era o preço de um carro. Entendeu? Era difícil ter um telefone, né, naquela época, era muito difícil. Coisa caríssima. Entendeu? Geladeira, televisão. Entendeu? Como ele está falando. Na época, 20 anos atrás. Imagina 30, 40. Entendeu? Não tinha nada. Tinha operador? Tinha. Tinha nada. O operador está aqui confirmando aqui. A turma dos 40 para cima. Tinha nada. E aí varia no prato. Quase, na mesa de quase todos é açúcar com farinha, né? Todos que vêm aqui falam isso. Tinha que improvisar. Tinha que improvisar. Quando não tinha o pão, pega aí a farinha, aqui que tem a farinha, bota a farinha no café, açúcar com farinha. E aí vem a criatividade na hora da necessidade. Pegava a farinha de trigo, água, fazia aquela papinha, botava no óleo e fritava. Bolinho de chuva. Que Não. Ficava assim, tipo clara de ovo. Era isso. Aí, se queria doce... pelanca velha. Pelanca velha. Se queria doce, botava açúcar. Se queria salgado, botava salzinho. Quando não tinha o pão, era pelanca velha que a gente comia. Rapaz, cada um. Então, o maior inventor é o necessitado. Quando está na necessidade, tu inventa tudo. Você inventa tudo, não tem jeito. Entendeu? E aí vinham as invenções, né? Sim, senhor. Aí foi quando ela conseguiu comprar essa televisão. E aí foi uma festa. Aí foi a festa. Aí foi 9 filhos correndo dentro de casa, que a gente ia assistir. Né? Nós assistíamos no vizinho. O vizinho vinha os filhos de Ni, que ela chamava Ni do bar, né? Ozeni. Vinha os filhos de Ni, aí já fechava a porta. Aí quando ela conseguiu comprar, ali no bar ela vendendo, ela viu a Universal. Foi ali que ela viu a Universal. E aquilo chamou a atenção dela, ela queria conhecer. Só que só tinha em Salvador, 500 quilômetros. Como é que vai? E em meio a esse sofrimento dela, foi quando ela decidiu, bispo, ir em Salvador só para ir na igreja. Só para ir na igreja. Foi quando ela conseguiu um valor, chamou uma amiga dela, deixou olhando a gente em casa e foi. Numa terça-feira, saiu de madrugada, a gente acordou, cadê mãe? Cadê manhã, né? Saiu, só vai vir à noite. Ela assistiu às 5 reuniões de terça-feira, lá na antiga catedral na época. E aí ela voltou, no outro dia, com outra mente, com outra visão, querendo mudança. Você vê, andou 500 quilômetros. 500 quilômetros dá quantas horas de carro? 5 horas andando a 100. Não, 5 horas não. É mais. 500 quilômetros? Isso naquela época, uns 15 horas, no mínimo. Isso naquela época, 500 quilômetros e umas 15 horas por aí. Você imagine você, às vezes, é vizinho de uma igreja aí, chorando dentro de casa, se lamentando, pedindo a morte. Talvez você é vizinho. Talvez você passa por uma igreja todos os dias. Passa na porta. Ainda cospe na calçada, hein? Ainda tira a pedra, hein? Tá entendendo? Então passa ali todo dia. Todo dia. Quantos convites você já recebeu? Quantos? Quantas são as pessoas que já chegaram e falaram, toma aqui esse convite? Quantos? E você está aí se lamentando, dizendo, Deus não existe. Deus não olha para mim. Você não olha para Ele. Ele só pode olhar para você se você olhar para Ele. Ele só pode olhar para você se você olhar para Ele. Eu lembro que eu era garoto, e aí eu tinha os meus amigos, e aí na separação do meu pai e da minha mãe, aí negócio os dois juntos já estava feio. Os dois juntos já era uma guerra. Lá não era 9 não, lá em casa era 5. 5. Os dois juntos o negócio já era feio.
Na separação, teve uma época que ele foi embora, a coisa ficou pior. Aí só tinha o dinheiro para poder comer. Com ele tinha o dinheiro da comida e tinha o dinheiro para se vestir. Uma vez no ano, roupa só no Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo. Chegou Natal, vamos comprar roupinha, levava aquelas criançadas, tudo novo. Na impecável Maré Mansa, nunca mais me esqueço. É só entrar e ver, o mundo melhor. Aí escolhi a roupa do Natal e do Ano Novo. E ali passava o ano inteiro. Aí eu lembro que ele juntou os 5, aliás, com os 5, ela saindo fora, a situação piorou. Ou come ou veste ou come. E entre comer e vestir, a gente come. Aí um dia eu saí com os amigos, tinha 5. Aí um deles, garoto, falou assim, vamos deixar o Luizinho aí. O Luizinho tá mal vestido. Mesma calça, mesma blusa. Tá pegando mal. Eu ouvi aquilo. Olha, eu falei, nunca mais eu ando com vocês. Como é que você vai andar com alguém que tem vergonha de você? Como é que você vai ficar com uma pessoa ao seu lado, vivendo com ela, andando com ela, se ela tem vergonha de você? Como é que você quer que Deus te atenda se você tem vergonha dele? Se você não quer se aproximar dele, acorda, não é ele que precisa de você, não. Você que tem o hábito de ver o nosso programa ou achar, pastor está me chamando porque quer meu dinheiro, ele não precisa de você para nada, não. E nem eu preciso. E nem a igreja precisa. Porque a igreja existe sem você que está aí do outro lado. E nem eu, ninguém precisa. Enquanto você não mudar essa mentalidade sua, esse pensamento seu, e se aproximar dele, desse Deus vivo, ele não pode mudar a sua vida. Você pode contar historinha, pode chorar, pode se lamentar, você pode aí dizer, eu sou uma criançazinha, que eu nasci num berço de 9 filhos, e aí, olha, 9 irmãos, isso fui sempre rejeitado e vai continuar sendo. Pode continuar chorando e vai continuar chorando o resto da vida e vai morrer chorando se você não reagir, não despertar. Não despertar. Desperta. Acorda, amadurece. Entendeu? Deixa esses pensamentos de lado. Os pensamentos que fazem você ficar distante. Ah, eu conheço 3 amigos, 4 amigos que falaram da igreja. Você foi lá para ver? Você foi? Você só pode dizer que uma coisa é boa ou ruim quando você prova. Quando você prova. Se você não provar, você não pode dizer se aquela coisa é boa ou se é ruim. Então desperta. Desperta. Imagina se a mãe dele andou 500 quilômetros. Sabe o que é isso? Hein, Valéria? Porque ela não aceitou mais a vida dela como estava. Ela ouviu uma palavra que a vida das pessoas que iam até a igreja estava mudando. Pronto, bastou. Ela não precisou ter uma igreja ali para ela, deixa eu conhecer melhor, deixa eu provar, deixa eu ver se realmente é isso. Não, eu vou nesse lugar. Olha, muito forte. E andou 500 quilômetros com pouco dinheiro, que o dinheirinho que tinha era mais... Minha água chegou aí, pode me dar aqui, obrigado. Pouco dinheiro, o dinheirinho que tinha era só para comer, entendeu? Ela tirou daquelas economias dela ali, posso até dizer que tirou da boca do filho, tirou da boca das crianças, que fez falta. Né? Aquele dinheirinho fez falta para ela. Mas ela investiu em acreditar que ao chegar diante desse Senhor vivo, Deus iria mudar a vida dela. O senhor vê, bispo, que ela tinha uma sede, né? Quer dizer, ela tinha uma sede e a distância não foi capaz de impedi-la de saciar essa sede. Sede de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa feliz, de levar a felicidade, encontrar o rumo
da vida, né? Da vida que Deus proporciona para todas as pessoas que chegam até a Ele. O senhor vê que existem pessoas que ficam apegadas a uma religião que nem pratica. Nem pratica. Briga por ela aí. Não, eu tenho a minha religião. Ainda briga aí. Eu tenho minha religião. A pessoa não pratica, não vai em lugar nenhum. Exato. E quando lhe oferece, olha, tem um Deus vivo aqui que pode mudar. Não, tem minha religião. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu nunca vi. É bíblico aquilo que Jesus falou quando disse assim: o Deus desse mundo cegou o entendimento de Deus. É verdade, é isso mesmo. Tu vê quando cegou, mas cegou mesmo. Deixa a pessoa cega. A pessoa pode ver. Ela pode ver ali a transformação do vizinho. Da vizinha, porque a mãe dele não via nada antigamente. Não tinha nem igreja na cidade. Ela via pela televisão gente que ela nem o conhecia. Mas ela acreditou. Acreditou que poderia saciar essa sede. Ele falou claramente, né? Quem tem sede, vinde, né? Acreditou tanto que andou 500 quilômetros. 500 quilômetros. E a pessoa passa, às vezes, na calçada da igreja. Ontem eu cruzei com o senhor e falou assim: eu vejo o programa todo dia. Aí quase que eu falei: mas você nunca foi lá. Quer dizer, assiste programa, gosta, se sente bem, ora com a gente, mas tem que tomar uma atitude. Tem que chegar até esse Deus vivo. Tem que chegar até ele. Tem que buscá-lo. Ela foi buscar. E aí não precisa nem dizer o final do testemunho, porque, acredito eu, ela foi, andou 500 quilômetros, chegou até a igreja, descobriu um grande tesouro, levou os filhos. Eu já sei até o final. Vou resumir um pouco aqui, senão minha esposa não vai falar também. Eu já estou acelerando para isso. Então, só para resumir essa parte, como lá não tinha igreja, ela não tinha como ir novamente, ela procurou um jeito de ter uma reunião lá em casa. Como não tinha lugar perto, ela encontrou em Irecê. Ela foi em Irecê, que era mais perto, era 3 horas, e ela pediu o pastor para fazer reunião lá. Aí o pastor começou a mandar um obreiro, às vezes vinha um auxiliar, e fazia lá em casa a reunião. Tanto que a igreja começou lá em casa. Na cidade? Sim, senhor. A igreja na cidade começou lá. Depois que Aí ela conseguiu, Deus começou a abençoar. Meu irmão foi para Salvador, ficou morando, foi para trabalho. Aí conseguiu uma casinha lá na favela, um lugar chamado Chapada. E o negócio lá era quente mesmo. Mas aí... Aí lá nesse lugar, ela começou a ir para a igreja, só que a gente não aceitava. Mesmo nós vendo, a gente enxergando a mudança, os filhos, a gente rejeitava, falava mal, era o mal mesmo agindo ali. Tu vê que é o mal, não tem explicação não. E ela... Não tem explicação não, é um mal, mas é um mal. E aí eu comecei a ter problemas, aí foi quando eu entrei no vício da bebida, prostituição, comecei a ter problemas no coração. Começou a crescer os problemas. Ela na igreja clamando e eu comecei com esse problema. Com 18 anos, aí eu comecei a ter recaída forte. A gente ia beber e no meio dessa farra eu começava a passar mal ali e ia para o HGE, que é o Hospital Geral lá do Estado. E aí chegava no hospital, o médico falava: você não tem nada. Aí foi quando eu me revoltei, minha mãe sempre dá fé, eu falei: pô, tenho que buscar. Comecei a ter insônia, a ver vultos, ouvir vozes. De madrugada pedi oração a ela, de manhã eu xingava ela. De madrugada eu pedi oração, isso por várias vezes. Aí foi quando ela decidiu: ou você vai buscar, ou então você vai morrer aí, porque eu não vou mais lhe fazer oração. E aí foi quando ela fechou a porta, eu fiquei a madrugada inteira lá perturbado, de manhã eu fui para a igreja. Primeira oração que o pastor fez em mim, eu já senti a diferença, nunca mais eu saí. E aí foi quando eu me libertei, me batizei com 1 mês na igreja, larguei o mundo, larguei tudo, decidi mudar. E aí mudou sua vida? Mudou tudo. Família, todo mundo. Mudou tudo. Hoje... Tudo começou naquela atitude que ela disse: eu vou na igreja. 500 quilômetros. 500 quilômetros. Quantos quilômetros dá da sua casa até a igreja? Quantos quilômetros dá da sua casa até essa rua aí, ó? Areolino de Abreu, 987, bem no centro. Centro de Teresina. Quantos quilômetros dá? Hein?
eu duvido. Se dá 50, às vezes é muito. 30, 20, 10, talvez dá 5, dá 7. Você está aí agora me assistindo, dentro da sua casa, seu local de trabalho. Concorda com tudo que nós falamos. Se identifica. Mas tudo isso não muda nada se você não tomar uma decisão. Não é mesmo o nome da sua esposa? Michele. Michele. E você, Michele? Você vai ter pouco tempo que ele já pegou quase tudo. Sim, senhor. Bem, quando eu cheguei, antes de chegar na igreja, né, eu tive uma vida muito sofrida na minha saúde. Quando eu cheguei, antes de eu chegar na igreja, os meus pais, eles eram muito invejados pela vida que o meu pai tinha, uma vida estável, ele tinha conquistado. Então, por ele ser muito invejado, fizeram muitas obras de bruxaria por causa dessa inveja. Meu pai tinha comércios, mercado, lojas, restaurante. Então, o restaurante vizinho da gente, em frente, tinha muita raiva de meu pai. Ia afrontar ele, colocava trabalhos na porta desse restaurante para mesmo ver a destruição. E aí, eu já era uma pessoa doente, uma criança muito doente. Eu tinha um problema respiratório, asma, uma asma crônica. E para os médicos não tinha cura para mim. Já tinha falado para minha mãe que minha situação era crônica mesmo. Eu tinha que viver à base de uma bomba. E eu tinha muita crise mesmo. Minha mãe sofreu muito comigo porque ela levantava as madrugadas para me levar para o hospital morrendo. Eu roxa, completamente ali sem ter como respirar. E aí, devido a muito sofrimento, eu cheguei nessa situação na igreja, com um problema de saúde, com um problema familiar, porque o meu pai, em 3 meses, ele perdeu tudo, sem explicação. Né? Meu pai perdeu tudo. Ele teve um vício de jogo, do nada ele foi apostar. E ali ele deixou tudo que ele tinha, tudo mesmo. E a última casa, que era a casa dos sonhos dele, né, que ele lutou muito para construir, a casa dos sonhos da minha mãe, ele vendeu a preço de banana. Então foi nessa situação, antes de eu chegar na igreja. Eu era muito doente, eu cheguei a ficar 6 meses internada, não tinha mais remédio que eu tomasse que viesse me dar até um alívio. Não havia, porque eu vivia cansando, pedindo ar e não encontrava. E aí eu cheguei nessa situação na igreja, muito doente, com os meus pais completamente em depressão. Meu pai não quis mais trabalhar, até chegar ao ponto que eu acredito que foi o fundo do poço. Meu pai disse assim para minha mãe: se depender de mim, todo mundo vai morrer de fome, porque dessa cama eu não saio mais. Assim foi. Minha mãe falou assim: minha filha, você tem 10 aninhos já de idade, seu pai não tem mais ânimo para trabalhar. Não sei como vocês vão sobreviver. Então, a sua mãe vai comprar uma caixinha de isopor e a minha filha vai vender picolé na praia. E a praia era 15 minutos da onde a gente morava. Assim foi, eu com aquela vergonha, porque eu estudava nos melhores colégios, me vestia bem mesmo sendo uma criança muito doente. Tinha tudo, todos perto conheciam a nossa vida. E do nada meu pai perdeu, de uma hora para outra, tudo mesmo, os comércios, perder a outra casa que ele tinha, que era a casa mais bonita do bairro. E aí eu falei: minha mãe, eu vou vender picolé. Minha filha, porque olha o estado do seu pai, olha o meu estado. Ela ficou com tanta ódio de meu pai,
né? Ela depositou toda a culpa nele, que ela tentou se enforcar. Me lembro, nunca me esqueço dessa cena, que eu acordei, fui no quarto e minha mãe estava com a corda no pescoço, no beliche. Aí eu já vi, ela já estava escumando e eu gritei, tirei a corda do pescoço dela. E foi nesse dia que ela falou, minha filha, você vai ter que trabalhar. Mas minha mãe, estou com vergonha. Ou então você, minha filha, e seus irmãos vão... Era 4 comigo, 4, vocês vão passar fome. Aí eu, tá bom, minha mãe. Fui. Naquela época, o picolé era 5 centavos. Aí minha mãe, nunca me esqueço, pegou R$17, comprou todo de picolé. Aí eu fui, botei a caixa no ombro e saí. Morrendo de vergonha, mas eu fui vender aquele picolé na praia. E assim eu trazia aquele pouquinho de dinheiro para poder comprar os alimentos, para poder a gente comer. A gente comia arroz, a gente comia, eu não aguentei comer salsicha fritada. E assim foi a nossa vida até eu chegar na igreja, bispo. Eu estou resumindo porque foi muito mais sofrimento. Se for falar, entendendo? Olha, se for botar ali, tintim por tintim, é um mês. É um mês. Então não pensa você que é só você que sofre, ou você que passa por isso, só a sua vida que é um inferno, entendendo? Só você que nasceu e parece que nasceu para sofrer. Está na hora de mudar. Como é que você chegou à igreja? Aí, nesse belo dia, né, o dia mais maravilhoso da minha vida, graças a Deus por esse dia, eu estava na porta da minha casa, varrendo a casa, a varanda da casa, aí uma senhora chegou com o jornal. E o dia mais marcante da minha vida, que eu vi que Deus falou diretamente comigo através daquela senhora, foi com essas seguintes palavras. Ela disse assim para mim, minha filha, você crê que Deus existe? Eu falei, sim, creio sim. Aí ela disse assim para mim, você crê que Deus pode te curar? Eu me espantei, porque eu falei dentro de mim, como essa senhora sabe que eu sou doente? Que eu nasci com essa enfermidade, essa asma crônica. Eu já estava com 11 anos para 12 anos. E eu falei, não, eu creio. Aí ela disse assim para mim, então, se você crê que Deus pode me curar, pode te curar, você vai nessa igreja aqui. Só que eu nunca tinha visto essa senhora na minha vida. Nunca mesmo. Essa senhora não era do bairro. Então eu vi que foi o próprio Deus falando comigo. Eu agarrei a oportunidade, eu falei assim, não é possível. É uma porta aberta, é uma luz no fim do túnel. Deus realmente existe e quer me curar, porque não há mais nada que os médicos possam fazer. Não há mais nada que os meus pais possam fazer para que eu possa ser curada. Porque eu era uma adolescente muito complexada. Eu tinha complexo por causa disso, eu tinha vergonha porque essa asma sugava as vitaminas do meu corpo e eu era muito magrinha mesmo. Eu tinha vergonha de sair na rua. Isso, eu fiquei com esse complexo, eu fiquei uma adolescente muito triste, oprimida. Eu não tinha prazer de viver. E aí foi quando eu fui na igreja. Não foi fácil, nem no primeiro dia, quando eu falei assim, não, vou nessa igreja. É a oportunidade que eu estou vendo de ser curada. Essa senhora disse que Deus pode me curar, então eu vou lá. Foi quando eu falei para minha mãe, eu vou nessa igreja, de terça-feira, que a senhora me comunicou, que vai estar tendo uma reunião corrente da saúde na época. E aí minha mãe falou assim, não, você não vai. Eu não posso deixar você tomar sereno, você vai chegar que horas? Depois você ficar morrendo e eu sair com você de madrugada, como sempre, por causa que você passou mal? Não vai não, insisti, não, minha mãe, eu tenho que ir. E aí nessa insistência ela falou assim, vá, mas se você passar mal, depois não diga que eu te avisei. E assim eu fui.
no primeiro dia, quando eu cheguei, eu já cheguei com certeza que ali era o lugar certo, que Deus estava ali, porque o ambiente era diferente. A fé que passava era uma fé que eu já tinha, mas que foi despertada através da palavra de Deus. Porque, como está escrito, a fé ela vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, em mim já havia uma fé, mas estava adormecida. Então, por meio da pregação do pastor, por meio da oração que eu recebi naquele momento, a minha fé foi completamente despertada de uma maneira que eu já saí com a certeza naquele dia que eu estava curada. Que ali eu não sairia da mesma maneira. E dali em diante tudo mudou. Tudo mudou. Eu fui curada, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. A família foi transformada. Foi transformada. Minha mãe, ela não teve como ela não ver que foi ali que Deus me curou. Meu pai também, que no início implicou muito para mim não ir. E assim Deus fez muitas outras transformações na minha vida. Quer dizer, quando a luz chega, as trevas é dissipada. Quando chega a luz, pode ver, se apagar essas luzes aqui, se apagar a luz ou a luz da cama? Deixa tudo escuro. Olha só. Quer dizer, mas quando chega a luz, pronto, as trevas são dissipadas. A doença, a miséria, o fracasso. E hoje nós temos os dois transformados. E os dois se conheceram, se casaram, tiveram a vida transformada, tiveram uma chamada de Deus, porque pastor não é profissão. Pastor não é profissão. Pastor é vocação. Vocação. Porque se não for uma vocação, ninguém suporta. Ninguém aguenta. Imagina. Não tem ninguém que lhe dá só uma vocação para ter amor ao próximo, um amor muito forte para ajudar. Imagina ter que lidar com todo tipo de gente. Imagina lidar com pessoas incrédulas, até o fim de cabelo. Pessoas que, olha, se não tiver uma paciência, uma vocação forte do alto para ajudá-lo, então, mas essa vocação é que faz a gente servir a esse Deus vivo, e servir a você que está sofrendo, servir a você que está aflito. E se você quer a nossa ajuda, se você crê que pode mudar, procura um dos nossos templos. Esse casal está todos os dias aonde? Nós estamos lá em Timon, bispo, na Avenida Francisco Carlos Jansen, na Guarita. E todos os dias, para a pessoa que precisar e quiser a nossa ajuda, experiência a gente tem para passar pelo que já vivemos e a fé que Deus colocou dentro de nós. E a fé e a vocação para lhe ajudar. Tá certo? Vamos então ao intervalo de domingo, ao resumo de domingo novamente, que acontece aos domingos, aqui na Areolino de Abreu. Depois a gente volta e vamos encerrar o programa e a oração, tá? Não li nomes hoje, a Maria do Parque Alvorada, de Timon, hein? Timon. A Rita de Cássia, da Água Mineral, Guilherme de Porto Alegre, Mariette, Cristo Rei, a Thalita, Água Mineral, Gabriel de Oliveira, Matadouros, a Maria de Jesus do Mafuá, Conceição do Dirceu, José Ribamar do Parque Piauí, Adenilson, também do Dirceu. Tem mais aqui, né? Tem mais aqui, daqui a pouquinho a oração. E você que mora em Parnaíba, sexta-feira, eu vou estar aí com vocês. Sexta-feira, você que mora em Parnaíba,
Eu vou fazer uma reunião sexta-feira, às, não sei se é 7 ou 8. 7 horas? É 7 horas da noite. 7 horas da noite. Vou estar aí. Convido um amigo, um vizinho, você que assiste o nosso programa em Parnaíba, vai participar conosco. 7 da noite. O endereço de Parnaíba. Aí, Avenida Pinheiro Machado, 2052. Vamos ao intervalo. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. Aos domingos pela manhã, milhares de pessoas vindas de todas as partes de Teresina e do Piauí. Eu estou aqui com a Sariane, que vem do bairro Planalto Uruguai. Meu nome é Eleneuza e eu venho do bairro Angelino. Venho do bairro Santa Lia, Zona Leste. Eu estou vindo da Lagoa do Piauí, a quase 50 quilômetros daqui. De várias religiões e credos, chegam à Universal em busca do único Deus. Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu sou da Assembleia de Deus de Missões de Santa Lia. Eu sou membro da Igreja da Graça. É algo inexplicável. É muito importante, porque antes eu era uma pessoa totalmente vazia, não tinha Deus. Era complicada a minha vida. E essas reuniões de domingo me ajudou muito. A cada domingo tem um fortalecimento. É uma forma a mais a gente crescer com Deus, a gente ficar mais próximo de Deus. É uma renovação, domingo após domingo. E é muito importante, porque a gente entra de um jeito e sai daqui completamente diferente. A gente sente mesmo a presença de Deus envolvendo a gente. Para mim significa buscar um novo nascimento todo dia, algo mais importante na minha vida. Como assim? Porque eu sempre busquei as coisas do mundo, sempre busquei ilusões como ostentar, mulheres, entendeu? E quando eu comecei a frequentar a igreja nos domingos de manhã, foi onde eu encontrei a paz, encontrei a alegria, encontrei, entendeu? Orientação, onde eu comecei a me afastar de tudo aquilo que me levava a fazer as coisas erradas. Uma alegria imensa. A gente servir a Deus é a melhor coisa que a gente faz da nossa vida. Então eu acho que não tem coisa melhor de ver a nossa família na presença do Senhor, buscando o Senhor Jesus a cada domingo. E é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, né? E eu mudei muito. A pessoa que eu era antes, eu era horrível. Eu não tinha Deus, eu não tinha paz. Quando eu comecei a vir a frequentar as reuniões de domingo de manhã, eu tive paz. Tive encontro com Deus e hoje eu sou feliz. Não é a mesma coisa que buscar uma nova religião ou se tornar membro de uma nova denominação. Em determinado momento, todos os povos em uma só voz. Vai, 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 e não peques mais, não peques mais, entrega a sua vida, entrega a sua vida na mão de Jesus, nas mãos de Jesus. São envolvidos por uma energia positiva, pela paz, enfim, pela presença do Espírito de Deus. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Na Universal é assim, todos os dias, principalmente nos domingos. O lugar onde você é tomado pelo Espírito de Deus. Nós ensinamos você a levar uma vida certinha para Deus te guardar, te proteger, te abençoar e não te suceder coisa pior. Jesus chamou ele de novo e falou assim: peque mais não. Tu já veio de lá. Não volta para aquela vida mais não. Eu te livrei. Vá em frente. Participe às 9h30 da manhã com o Bispo Luiz Carlos, ou às 7 da manhã e às 18 horas. Rua Areolindo de Abreu, 987, Centro de Teresina, em frente à Praça da Bandeira.
Bom, chegamos aos minutos finais, olhando para aquela câmera, 30 segundos, muita gente assistindo. O que você tem a dizer, fechando o nosso programa de hoje? O que eu tenho a dizer é sobre o que Deus diz na palavra dele, que novas todas as coisas ele faz na vida daqueles que o buscam. Então, a senhora que está no outro lado, nos assistindo, o senhor tenha certeza que Deus, ele existe e pode mudar a sua vida. Deus, ele quer entrar dentro do senhor e fazer uma mudança de dentro para fora, porque muitas das vezes, não somente a volta do senhor, da senhora, tem problemas, tem sofrimento, mas dentro do senhor é o maior problema que existe. Às vezes o senhor tem tudo, a senhora tem tudo, mas é oprimida, tem uma mágoa, tem um vazio imenso no seu coração, que nada preenche, mas se a senhora buscar o Deus que a senhora crê que ele existe, se a senhora buscar ele, a senhora vai achar, porque ele é vivo. Ela já pegou seus 30 segundos, só tem 2. Então, bispo, o que eu quero dizer para essa pessoa que nos acompanhou, que o mesmo Deus que mudou a minha vida, a história da minha família, ele também quer mudar a história da sua vida, a história da sua família, realizar seus sonhos, e tudo é possível ao que crê. Se a senhora e o senhor crê, tomar uma atitude como nós tomamos, de sair de casa e ir ao encontro desse Deus, então a mesma mudança que houve para nós, vai haver para você também. Pastor Gomes. Então, de repente você teve tudo e de repente perdeu tudo. Não é uma coisa inexplicável, foi explicado para você nesse programa. Sara. O Senhor Jesus disse que ele é a porta. A Michele, ela falou assim, eu vou aproveitar essa porta aberta. A mãe do pastor, ela foi em busca da porta aberta que estava longe na época. E a porta está aberta. A mãe do pastor, ela, quando os filhos queriam até ver televisão, até para ver televisão a porta estava fechada. Mas hoje a porta abre-se para você. Quando você vê a igreja, a porta vai estar aberta. Então, entre e aproveite a oportunidade, porque Jesus disse que ele é a porta. Hein, Valéria? Para mim só Deixa restou... a câmera chegar aqui. Para mim restou meio segundo, né? É. Tudo bem. Mas o importante é que você venha buscar esse Deus, a sua vida vai mudar, com certeza. Foi meio rápido, hein? Olha. Foi rápido. Meio segundo. E para mim restou oração. Vamos orar. Olha, Andréia, Lorival Parente, está aqui seu nome. Para oração, Elizabeth Borges da Tabuleta, Reginaldo Morada do Sol, Reinaldo, pede oração, Rafael, Renascência, Márcia do Dirceu, Amara da Anita Ferraz e a Conceição. Ó Deus, nós abençoamos a todos que oram conosco agora. Todos que assistiram essa programação. Toca na mente, no subconsciente, desperta essa pessoa, livra de todo o mal. Nós assim determinamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te
perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo